Muito bom dia, muito bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez. Dia sim, dia não. Mário no seu portão, com dicas de vendas, negociação, muita motivação para os teus negócios, para a sua vida. Paulo, meu querido Paulo, como vai? Muito bom dia. Seja bem-vindo, que bom ter você aqui. O pessoal da Casa na Árvore já está com a gente também. Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Muito bem, Gisla também chegando. Bom dia, Gisla, bem-vinda. Um beijo para você, como vai? Tudo bem? Muito bem, estamos juntos novamente. Sexta-feira, sextou, pessoal. Tomando nosso cafezinho da manhã. E hoje nós vamos falar sobre uma das competências, né? Das 10 competências fundamentais, uma competência importante, tão importante quanto as outras, mas é uma competência intrigante, né? Hoje nós vamos falar sobre a ambição, mas nós vamos ajustar o conceito de ambição. Eu sempre digo que algumas palavras carregam, às vezes, significados que nós vamos dando a elas e às vezes nem tão positivos, às vezes negativos. E por isso vamos colocar, já que estamos falando de palavras, os pingos nos is, né? Vamos explicar efetivamente o que é essa ambição que eu chamo de competência e como isso pode e deve te ajudar. Bom dia ao Silvano Barbosa, professor, bom dia, como vai? Seja bem-vindo sempre, tudo bem? Um cara muito ambicioso que eu conheço e admiro por isso. Ah, Gisla, eu também adoro que você está com a gente sempre aqui. E o Wagner Delarina, nosso parceiro também, aqui no Instituto, como Silvano é professor. Bom dia, Wagner. Bom dia a todos aí. Obrigado por me deixar participar aqui do café de manhã de vocês. Ana, por gentileza, me passa a manteiga. Obrigado. Um beijo a todos vocês. Lari, como vai? Bom demais ter você aqui comigo de novo, com todos nós. Muito bom dia. E o infalível William Rossato com seu cafezinho. Bom dia, William. Seja bem-vindo, sejam todos bem-vindos aí da turma da Casa na Árvore, lideradas pelo William e todo mundo, enfim. Gabi também acabou de entrar. Ô, Gabi, seja bem-vinda, sempre bom ter você com a gente aqui. E junto com a Gabi, olha quem entrou, Reinaldo. Olá, doutor, muito bom dia, seja bem-vindo. Que já esteve conosco várias vezes, já volta para falar com a gente. Hoje, pessoal, nós vamos falar sobre ambição. E já eu chamo a minha convidada, que vai ser a Estela, minha querida amiga Estela, vai vir falar comigo sobre ambição, né? E já vai ter uma pessoa muito especial para eu, Estela, mandar um beijo, né, Estela? Já eu vou colocar a Estela aqui com a gente. Ângela, bom dia, Ângela, seja bem-vinda. Ângela, com aqueles incríveis cafés da manhã, eu me lembro todas as vezes que eu ia lá visitar a Ângela no escritório dela, sempre tem um chazinho, sempre tem um bolinho, impecável. Ângela, seja bem-vinda. Meu parceiro, meu amigo Leandro também entrando aqui. Beijo a todos vocês. E o Caio também infalível. Bom dia, Caio, seja bem-vindo. Vamos falar então hoje, estamos falando das 10 competências fundamentais para o vendedor profissional, para o negociador profissional, mas para todos nós, porque nos ajudam, sobretudo nas negociações, que é uma coisa contínua nas nossas vidas, né? Vamos entender isso, vamos entender essas técnicas para poder viver melhor, né? Negociar melhor, viver com menos conflito negativo, conflitos positivos. Isso sim é o que precisamos, isso sim é o que nos ajuda, não é mesmo? Mas antes de qualquer coisa, vamos fazer o nosso ritual de empoderamento, porque é sexta-feira, não é? Estamos fechando um ciclo e quando fechamos um ciclo, abrimos um novo ciclo, não é? E isso é importante, já entramos no final de semana, já estamos no finalzinho da semana, não é isso? Então, vamos fazer o nosso ritual, lembrando sempre que a primeira coisa para nos mantermos, né? Ah, Sávio entrou, seja bem-vindo, é assim mesmo que eu digo seu nome? Não, é Savioli, é isso, né?
Um beijo para vocês também. Deixa eu ver aqui, será que eu sempre confundo os nomes por conta de como a gente coloca no Insta, não é? Mas eu acho que é Simone, né, Simone? Um beijo para você, para todos aí. Se não for Simone, me perdoe. Mas de qualquer forma, deixo um beijo para todos aqui e para Simone também e para todo mundo da empresa lá, responsáveis, né, por entregar bons alimentos por aí, por esse mundo afora. Parabéns pela empresa de vocês. Um abraço. Chama o pessoal todo para assistir, porque hoje a gente fala, como sempre falamos, dicas muito importantes, né? E olha, já está chegando a Estela que vai entrar comigo, já está chegando aqui. E uma pessoa que entrou agora, bom dia meu amor, Luci, minha esposa, está com a gente também, sempre bem-vindas. Vou chamar a Estela aqui para falar com a gente. Estela já está, minha querida Estela. E corações para Estela, olha só, os corações chegando aí. Enquanto a Estela vai conectando. Muito bom dia! Como vai? Como é que vai, Estela Magdaleno, minha querida amiga? Seja Tudo bem? Como bem-vinda. vai? Bom Olha, dia a todos. Muito obrigada pelo convite. Muito honrada. eu quero mandar um beijo para essa figura que eu já sei que nos acompanha aqui no dia não. Mário no seu portão aí atrás, um beijo para a senhora. Olha, aparecendo em rede nacional e internacional, viu, Estela? Nós temos gente de Michigan aqui, já entra gente, olha, gente da Europa também, né? A última vez a gente estava com o pessoal da Alemanha, a vez outra parece pessoal de Xangai também. Então, um beijo para todo mundo. Estela, bom ter você comigo aqui, batendo no portão da turma, né? Ei, bom dia! Temos dica importante aqui. Dia 5 Bom dia com alegria. Estela no seu portão. Vamos lá, né? O Mário no meu portão, ao pé da letra, né, Mário? Exatamente. Né? Estamos ao pé da letra, A né? gente chega ali no portão, né? Estela, minha vizinha aqui. Ô, Estela, bom dia. E aí, como é que vai? É verdade, é verdade. Bom dia a todos. Muito obrigada por esse convite, né? Muito obrigada também pela oportunidade de falar com as pessoas de um assunto que eu gosto muito, né? Que é a ambição, né? Eu não sei como é que você quer conduzir, Mário, né? Mas, assim, eu falar um pouquinho, só vou falar um pouquinho de mim. Claro, você se apresenta. Eu sou formada em administração de empresas, eu fiz MBA em gestão estratégica de pessoas pela FGV, eu tenho uma pós-graduação em educação corporativa, estratégia de recursos humanos. Eu trabalhei durante 33 anos, eu fui gerente executiva América Latina, né, da Serasa Experian. Depois eu trabalhei na Febraban, onde eu fui convidada para desenvolver o Instituto Febraban de Educação, onde o Mário, inclusive, era o nosso grande parceiro em vendas, né, em atendimento, negociação, e fizemos um trabalho belíssimo. E hoje eu tenho uma consultoria e sou parceira aqui do meu amigo Mário, né, do Grande IBN Vendas. parceira do IBN Vendas, Estela. Durante toda a minha carreira, né, eu acho que a gente acaba aprendendo muito com as pessoas que a gente convive. E quando o Mário me convidou para falar de ambição, eu fiquei muito feliz, né? E a gente estava, inclusive, conversando ali, tomando um vinhozinho, né? Batendo um papo. O que é ambição, né, Mário? Então, eu queria que você conduzisse aí o Ok, nosso Estela. bate-papo. Bom, muito bem-vinda, viu, Estela? Essa história maravilhosa. E olha, quantos momentos, né? Quantas saudades, momentos quando a gente lá, né? Abrindo a picada naquela mata, né, Estela? Levando negociação e vendas para os bancos lá na Febraban, no INF. Quanta história! Ainda ontem falava com amigos comuns aí, a gente lembrando de Serasa, que ontem... Aliás, acho que já vai aparecer aí. Já adianta um beijo pro nosso amigo Luciano, né? Quem entrou aí agora foi o Cristiano. Cristiano, beijo para você também, seja bem-vindo. E
Mas é isso, Estela. Nós vamos fazer o seguinte. Nós sempre começamos o dia, Estela, com o nosso ritual de empoderamento, né? E depois do ritual de Isso. empoderamento, a gente vai para um momento skill, que a gente dá dicas. E hoje é o dia de falar desse assunto tão bacana. Eu dizia aqui, né? Já começando o nosso ritual de empoderamento, usando linguagem positiva, né? Nós, às vezes, Estela, a língua é uma coisa... Eu sou apaixonado, eu já falei aqui sobre comunicação em outros encontros, né? E eu falo, eu adoro assistir, acompanhar e participar, é claro, né? Desse movimento natural da língua, que ela vai ganhando uma vida própria, né? Nos guetos, com a linguagem, a gíria, um jeito típico de falar. Eu adoro viajar pelo Brasil e acompanhar, né? Os sotaques diferentes, os jeitos diferentes de dizer as coisas, e tudo isso é muito legal. Mas, no decorrer da história, e vez ou outra, Estela, você vai perceber que eu dou uma interrompida, mas é que é tão importante quando o pessoal abre o portão para a gente, é para dizer um bom dia. Olha quem está aqui, Patrícia Porto, um beijo. Patrícia, nossa querida amiga também. A Priscila Brandão também. Então, Priscila, beijo para você. Priscila, que nos acompanha também lá no nosso ensino à distância. Acho que é você, né, Priscila? Reconheci seu nome por conta do Brandão. E Nancy Chaves também, nossa querida Nancy, infalível. Beijo para todo mundo que tá chegando, está entrando aí, já mandando corações e sorrisões para você também, Estela. E olha aí, ó, pessoal, manda coraçãozinho, galera, para todo mundo saber que a gente está ao vivo. E chama o pessoal, que a Estela ainda não começou das dicas dela, dá tempo ainda, né? E o Luiz também acabou de entrar. Um beijo para você, Luiz. Seja bem-vindo também. Vamos então. Opa, eu mudei aqui a minha câmera sem querer. Enquanto a Estela acho que deu uma paradinha ali. E já vejo aqui uma participação também do meu querido Wagner Delarina. Sem ambição, somos seres passivos e sem vontade de ir além, de ver o outro lado e conhecer mais. Perfeito, é isso mesmo, Wagner. A ambição, é o que eu sempre digo, é aquilo que nos leva para cima, né? É diferente da ganância. A ganância puxa para baixo. A ambição empurra para cima. Vamos lá, Estela está voltando aqui. Acho que teve uma queda, mas já está. Opa, pulou. Não foi nada. Não machucou não, né, Estela? Estela caiu, mas não machucou. Foi só um tropeço. Já está de volta aqui. E na hora... Ah, ela foi só buscar os óculos, era isso. E o Luiz está indo Não, aqui, eu mandou um oi fui. pra gente. É que, na realidade, assim, Maria, eu estava tentando acessar pelo computador, porque eu não consigo falar sem os meus braços. Agora eu Tá já me certo, acertei aqui Estela. no celular, né? Então, realmente, assim, eu posso começar a falar? Estela, eu vou propor o seguinte. Vamos fazer aqui para a gente poder ganhar da melhor forma o nosso tempo, porque eu não tenho dúvida que tem muito assunto para você trazer. Vamos rapidinho fazer aqui o nosso ritual de empoderamento, que a turma fica ansiosa esperando, que a gente está fechando um ciclo, e como quando a gente fecha um ciclo já falando da linguagem positiva aqui, né, Estela? A gente abre outro. Então, sexta-feira não é fim, sexta-feira é começo. É começo do fim de semana que vai preparar o começo de uma nova semana, né? Sim. Então, lembrando, são 3 coisas, Estela, que faz e que nos ajuda a mudar o nosso estado. Assim, olha, um estado de dedos, né? Você muda o estado, se você também morocochô, no estado negativo, você muda para o estado positivo. A primeira coisa que nos ajuda a manter essa positividade não é a pandemia que vai tirar sua positividade, não. Eu sei que ela está nos desafiando, muitos de nós temos perdido pessoas, mas que isso seja um desafio e não uma sentença para cada um de nós. E a primeira coisa que vai nos manter positivo, eu assinei para o Luiz aí, um beijo para você, Luiz, e para a Fran, querida Fran, que está chegando também. Chegaram bem na hora. Eu estava começando a lembrar que foco é a primeira das 3 variáveis que faz com que você mude instantaneamente e mantenha o controle do seu estado. Mantenha o foco. Para onde você está indo?
Eu sempre tenho dito aqui, isso tem a ver com o que a Estela nos traz hoje, que é a ambição. Eu tenho dito, já que é para sonhar, né, Estela? Vamos sonhar grande, que dá o mesmo trabalho Sim, que sonhar pequeno, não é? E aí estabeleça seu foco. E sabe, Estela, eu tenho sugerido para o pessoal, eu sei que você é fera nisso, não é? Você que sabe muito bem usar as ferramentas de programação neurolinguística, mas eu digo para a turma, escreve num papelzinho, distribui aí pela casa, onde você possa ver sempre, não é? Mas só o ato de escrever já começa a transformar aquele plano que era abstrato em concreto. E assim você estabelece e mantém o foco. Quando a gente mantém o foco, a gente não tem muito tempo de olhar para o lado, olhar para as coisas ruins, e a gente vai em busca daquilo que estamos buscando, para o nosso melhor e o melhor para aqueles que estão ao nosso redor. Segunda variável, linguagem. Né? E já começamos aqui a mudar a nossa linguagem para linguagem positiva, quando eu digo que aquilo que nos machuca não são sentenças, são desafios. Trago a Estela para mostrar a diferença da ambição e a ganância. A ganância puxa a gente para baixo, a ambição empurra a gente para cima. Por isso, nós aqui no IBN Vendas, no Instituto, chamamos isso de competência, uma das 10 competências fundamentais. Então, sempre colocando a linguagem positiva, não só o que falo, mas o que eu ouço. Por isso, dia sim, dia não, a gente está aqui trabalhando a nossa linguagem positiva. A gente ouve coisas positivas e a gente fala coisas positivas. E é por isso que eu insisto que você convide as pessoas que ficam ao seu redor, que trabalham com você, e que vivem com você a nos assistir também, porque assim também vai mudando a linguagem e vai mudando essa vibração que às vezes insiste em nos colocar morocochô, né, Estela? Então, sim. vamos para cima, porque eu, como eu sempre digo, a força vem de cima. E por fim, Estela, depois que você ajustou o foco, melhorou a linguagem, eu digo que foco é como quando você está navegando, né? Você coloca, olha, proa, para onde você quer chegar. Mantenha a proa e aí a linguagem, quando a gente está velejando, né, a gente costuma dizer caça a vela, que é quando você coloca a vela no ponto para aproveitar ao máximo o vento. Então, manter a linguagem positiva, que isso vai aumentar a velocidade rumo ao seu foco, ao seu objetivo. E, por fim, agora que o barquinho já está na sua velocidade, já vamos estar em velocidade cruzeiro, a gente impõe a nossa força na Estela com a fisiologia. Foco, linguagem, fisiologia. Agora é o momento do sorrisão. Aproveitar que Luísa entrou, Hanan entrou. Já mandem aí, olha, sorrisões para a Estela. Mandem as carinhas, sorridentes. Estela, esse é o momento que Bom nós que dia, estamos na câmera, a gente bom volta um dia. sorriso de verdade aqui, ó. Muito obrigada, obrigada, Um sorriso pessoal. para a Estela, lindo. Isso. Marisa entrou, Marisa, beijos. Sorriso, Maria. Ronan, mais que sorrindo, ele está dando gargalhadas. E a gente não bem. Olha lá o Wagner de Larina mandando sorrisos para você. Patrícia também, um sorriso muito simpático. Muito bem. Então, já mudamos a nossa fisiologia, né, Estela? Só o sorriso já muda muita coisa. Eu tenho dividido as experiências aqui com o pessoal nos momentos mais desafiadores, quando eu sorria para receber sorrisos. E como é bom isso, né? Mas, por fim, nós declaramos a nossa força. Olha, Silvânia Costa entrou também. Beijo para você, Silvânia. Declaramos a nossa força, né? Com a fisiologia, fazendo a nossa tradicional posição de super-homem, de Mulher Maravilha. Nós colocamos a mão na cintura, é isso aí, estufa o peito, barriga para dentro, bumbum arrebitado, mostrando para você mesmo, olha isso, Estela, que posição empoderadora, é isso mesmo, né? Perfeito, Nunca de braço cruzado, né, Mário? é isso aí. Nunca de braço cruzado, porque a gente é de pra luta, né? Como mandar sempre para a gente, ele manda a posição assim, olha. Mas eu acredito aqui, sabe, Estela, que a neurociência já nos ensinou que cada vez que nós fazemos essa posição, uma posição que já está no inconsciente coletivo, foram encontrados até registros lá nas runas, Estela. Existe uma runa chamada Otala, que é o desenho
dessa posição, né? Fica um balãozinho, as duas perninhas ali. É quando o indivíduo faz essa posição e demonstra o seu poder, a sua autoridade. Quem não se lembra da primeira vez que viu essa posição? Provavelmente uma mulher, pode ser um homem, mas uma mulher, né? Ela chegando para você com a mão na cintura e dizendo, mas eu não te falei que isso não pode, hein, Stella? Lembra disso? Essa mulher está aí atrás de você que eu sei. Um beijo para ela. Quando nós conhecemos a autoridade primeira vez, lá na nossa primeira infância. E pode observar as crianças, né? Que nos ensinam muito. Logo que elas aprendem a se empoderar, como é que elas fazem? Elas fecham a cara, põem a mãozinha na cintura e dizem, mas eu já não disse que... Não, mas isso de fato nos empodera. E é o momento que eu sugiro sempre, Stella, as pessoas fazerem a autodeclaração de amor. Stella, é quando eu digo, e todo mundo diz pra gente aí, eu me amo e está tudo bem. É isso mesmo. Concordo com você. Legal, muito bem. Então, todos empoderados, vamos lá. Agora eu quero ouvir a Stella. Da Stella, você me pediu para conduzir. E eu tenho falado muito sobre a força das palavras, o significado das palavras, né? E ambição é uma palavra que muitos de nós fomos educados. Olha, isso é igual açúcar. É bom, mas não pode ter demais. Porque senão engorda, senão vai causar uma diabetes e tal. Porque a ambição, durante algum tempo, por conta de uma herança cultural, isso é natural e importante que tenhamos consciência disso, ela foi um pouco mal utilizada, na minha opinião, ou mal interpretada, né? Ambição como uma coisa ruim, negativa. Ambição, sim, aquele que ambiciona, ou aquele que tem a ambição de aquele que quer. O Wagner já nos mandou aqui uma dica, participando, né? Está dizendo que sem ambição somos seres passivos, né? E sem vontade de ir além. Então, a ambição é essa vontade de ir além. E fundamental, né, para o indivíduo. E aí, nos fala um pouco disso, Stella, porque eu sei que você, olha, sabe muito de ambição, de crenças limitantes, que é aquilo que às vezes trava a ambição, e você tem contato muito com tudo isso, né? De forma científica no seu trabalho. Conta pra gente, o que você me diz disso, Stella? Então, né, é bom, eu gostei muito. Obrigada, Mário. Eu gostei muito, né, do que as pessoas colocaram nessas mensagens que mandaram para você, porque, na realidade, a ambição, no lado positivo, é o desejo de crescer. Né? Então, quando a gente fala o desejo, é algo que vem de dentro da pessoa. Então, está muito ligado com a emoção. E a emoção, ela está ligada com princípios e valores. Então, esse desejo de crescer, por que algumas pessoas têm o desejo de crescer e outras não têm? Por conta da bagagem que ele traz da vida. Então, desde que a criança nasce, ela recebe os estímulos da família, né? No primeiro momento, ela é cuidada pelo pai e pela mãe, aí ela cresce um pouquinho, começa a ampliar a convivência com a família, tios, primos, né? Ela vira um adolescente, ela começa a conviver com pessoas de outras realidades, que vivem em um outro contexto, e tudo isso ajuda a formar a bagagem de vida. Né? Então, é aí que muitas vezes essas experiências, ou positivas ou negativas, elas estão dentro da pessoa, na realidade, elas conduzem o comportamento dessa pessoa. Né? Então, por que uns têm e outros não têm? Por conta das experiências passadas. Né? As pessoas inexplicável, agora explicavelmente com a Stella, né? Parece não ter ambição alguma, não é, Stella? Isso é uma herança cultural, né? É uma herança cultural, né? Então, nós, assim, enquanto consultores, a gente lida com muitos profissionais que a gente percebe que o profissional, ele é competente tecnicamente. Eu depois vou falar um pouquinho de potencial, né? Ele tem
potência para crescer, né, para fazer atividades de um maior grau de complexidade, mas ele tem uma trava interna, porque ele não acredita nele. Vai. Né? Então, ele traz das suas experiências passadas uma trava que ele se acha incapaz. Né? É Essa interessante coisa isso. interessante, Estela, você traz para a gente. Ambição tem a ver com crença, né? Tem a ver com acreditar ou não. Tem muito a ver. É acreditar. Então, quando você, por exemplo, muitas vezes você está num processo de coaching ou de aconselhamento de carreira, você esbarra num profissional que muitas vezes ele está infeliz no trabalho dele, né? E essa infelicidade muitas vezes vem por conta de falta de oportunidade, ou infelicidade na empresa que ele trabalha, ou um momento difícil da sua vida pessoal, mas ele quer mudar, né? Ele quer mudar a carreira dele, porque ele enxerga que ele não tem oportunidade, né? Uhum. Só que ele muitas vezes se coloca na posição de vítima, né? Ah, eu não tive chance. É que às vezes a pessoa tem essas crenças tão arraigadas dentro dele que ele não consegue enxergar um problema como uma oportunidade. Ou às vezes as oportunidades que aquela realidade corporativa ou outra, ou que o momento da pandemia, né, é uma dificuldade, mas a gente tem que ter outro olhar, né? Quais são as oportunidades? Isso. Não é? Então, essa capacidade de enxergar de forma diferente, né, é que muda essa questão da ambição profissional. E a ambição, se você levar ela para o lado negativo, é ganância, né? É aquela pessoa que quer ganhar sempre, a qualquer preço. A ambição profissional é algo muito importante. E isso está ligado à segurança. Então, se uma criança ela é criada onde o pai e a mãe sempre os apoiaram, né? E nunca entraram numa forma muito crítica, né? Ah, você é burro. Olha, você não vai conseguir. Ah, você é um fracassado. A criança, ela internaliza isso e no futuro será um adulto com essa insegurança toda, não se dará bem na carreira, não se dará bem na vida pessoal, no casamento, porque ele acaba sempre se vitimizando. Ele não é protagonista, ele não tem aquele brilho no olho. Tá? O brilho no olho. Amar o que faz, né? Gostar do que faz. Perfeito. E aí, olha só, Mário, tem a ver com crença e tem a ver com gostar do que faz. Quando a gente gosta, a gente quer mais, né? Por exemplo, Ana, me passa mais um pedacinho desse bolo que tá uma delícia. Sabe, Estela, que agora a gente está em várias mesas de café da manhã, né? E a manteiga, você não vai pedir? E aí, vez ou outra, eu peço, né? Olha, quem faz uns cafés também lindos, nossa amiga Ângela. Ângela, mais um pedacinho da torta eu aceito. Porque aquilo que é bom, a gente quer mais, a gente tem ambição, né? Mas, com certeza, vezes, né, Estela, a gente cresce ouvindo a voz da mãe assim, não pede que é feio, mas menina, vai querer um segundo pedaço, já não está satisfeita? E às vezes não, às vezes não estou satisfeito. Eu adorei, eu quero um pouco mais. Não é, Estela? Exatamente. Tá oferecendo uma torradinha para você, viu, Estela? Que delícia! Eu aceito, muito obrigada. Mas em relação a isso, né? Então, hoje o mercado ele oferece muito algumas ferramentas que nós, né, Mário, gostamos muito de utilizar. Né? Então, é muito importante para o profissional. Existem profissionais, eles cresceram numa família, né? E num contexto muito positivo, e se tornaram adultos seguros, que sabem o que quer. Eles sabem o foco, né? Eles sabem definir aonde eles querem chegar, né?
que você colocou aqui, eu achei muito legal que você colocou, né, que é importante o foco, né? A pessoa tem que ter foco. Aonde você quer chegar, né? Então, você só vai poder se planejar se você souber aonde você vai chegar. Isso. Mas é importante você se conhecer, né? Então, existem muitas ferramentas que são importantes, e mais importantes ainda é o profissional que vai aplicar essa ferramenta e depois vai saber Uhum. conversar com você para que você se conheça, o autoconhecimento, Perfeito. né? Existem várias, existe o DISC, existe o Enneagrama, existe aí o Human Guide, que é uma ferramenta nova, ela vai mostrar exatamente como é que você se comporta, né? Qual é o seu perfil comportamental. Sabe, Mas tem uma várias ferramenta. pessoas que nos acompanham aqui, Stella, já tomaram a iniciativa do autoconhecimento, já chegaram até a fazer curso com a gente aqui, porque os perfis Ótimo, comportamentais interferem na negociação, que tem a ver com as nossas dicas aqui. E vou aproveitar o seu gancho aí, né, para dizer que nós temos uma ferramenta e aqueles que querem se autoconhecer, que vai ajudar e sempre ajuda, né, pode acessar muito, lá spcdisc.com.br, né? E pode fazer o seu assessment e vai saber se você é mais dominante, mais influente, mais analítico, mais estável e por fim. E vai poder lidar com essa carga que às vezes é difícil de carregar na Estela, essa carga cultural, essa carga que vem desde a nossa primeira infância da criação, às vezes é difícil de lidar lá no mundo corporativo, né, Estela? muito difícil, Mário. E existe assim, não existe um modelo mental que é melhor ou pior. Hum, Mas quando a gente trabalha no autoconhecimento, é muito importante a gente entender o que nós somos bons e onde, muitas vezes, precisamos melhorar. Porque qualquer ferramenta de acesso, quando você sai do seu prumo, né, o ser humano muitas vezes passa por situações difíceis, você tende a adotar um outro modelo mental. Então você passa a agir de uma maneira totalmente diferente do seu self, daquilo que é natural seu. E perfeito. é bom que você saiba disso, né? Porque você tendo consciência disso, você será mais tolerante com o outro, Olha que né? E a linda, gente Estela. tem que saber conviver, né? Perfeito. Olha só, a Gisela está dizendo aqui, aliás, ela, primeiro entrou o Luciano aqui, seja muito bem-vindo, Luciano, né? Nosso amigo. A Gisela mandou aqui, olha, perfeito. Ah, a Silvânia também mandou um joinha para você. E a, Olha que bárbaro, e a obrigada! Gisela está dizendo aqui, ó, eternamente afável. Acho que ela está falando do meu Então, perfil, né? né? E ela diz: lembro que você me marcou que numa turma de 40 alunos eu fui a única que deu afável. Pois é, Gisela. Olha que interessante, né? O afável. Então, assim, o afável muitas vezes vai lidar com outro modelo mental, Exato. que não é afável, né? Então, o autoconhecimento é muito importante para que você saiba lidar com pessoas que são diferentes de você. E às vezes a gente tem esse cacuete, olha, para os filhos da gente, o que a gente fala? Olha, quando eu era jovem, imagine, eu fazia isso, eu buscava aquilo, mas o seu filho não é você. É E a diferente. gente tem que entender que o seu filho não é você, né? Pode E até ser quando bem nós estamos, parecido, né, Estela? Mas não é. Cada ser não é humano. você. Exatamente. E quando você ingressa no mundo corporativo, você tem que prestar atenção na cultura da empresa. Como é que as coisas acontecem lá dentro, né? Estela, eu sei que você na desenvolve, é isso, um trabalho lindo que você faz. Você faz mapeamento de cultura da empresa num processo diagnóstico, né? E isso Faço. interfere, às vezes, no quão a empresa é capaz de ir para o próximo nível, o próximo degrau, ou dar um próximo passo, porque às vezes a cultura impõe, né, uma restrição, por exemplo, na ambição. Fala um pouquinho desse assessment corporativo e como é que é isso?
Então, a gente faz um trabalho, inclusive, antes eu vou fazer um link, que é o mesmo autor. Quando a gente fala de assessment, essa ferramenta, que inclusive o Mário tem uma ferramenta já bem desenvolvida, no IBN Vendas, uma outra ferramenta que a gente utiliza é um chamado âncoras de carreira, Ah, né? legal. Então, o que é a âncora de carreira? Ela mostra exatamente toda a sua experiência passada, de toda a sua vida até o dia de hoje, onde você está ancorado, Olha né? que legal Então, isso. você tem algumas competências, por exemplo, você pode, por exemplo, estar ancorado numa competência técnico-funcional. Então, o técnico funcional significa que você só será feliz trabalhando como um especialista, Hum, porque a sua âncora dificilmente muda. Então, é muito comum, por exemplo, algumas pessoas brilhantes na carreira, chegou num posto de alto executivo e abandona tudo e fala, olha, eu vou viver no campo vou criar e galinha. eu vou criar peru, vou criar galinha, vou criar cavalo. Por quê? A âncora, ela grita dentro de você. É verdade. Ela grita dentro de você. Então, quando a gente fala, o âncoras de carreira, ele tem a ver com o Edgar Schein. O Edgar Schein é uma sumidade em comportamento organizacional. Nós aqui, né, seus parceiros aqui da Desenvolve, a gente trabalha muito com o conceito do Edgar Schein, e a cultura é exatamente isso, né? Uhum. Quando você faz o mapeamento da cultura, você leva para a diretoria como quais são os valores porque o valor rege o comportamento. Os valores que você tem dentro de você é que regem o seu comportamento, Sim. né? Então, a gente faz um trabalho com 100% da força de trabalho. Não sei se a Priscila Brandão está por aí, né? Mas nós fizemos um trabalho muito grande em várias empresas. E aí nós deixamos claro para as pessoas os conceitos de cultura e o tipo de cultura que está instalada na organização. O que pode acontecer? Às vezes a empresa tem um plano de crescimento, né, um plano de expansão, que talvez essa cultura impeça a empresa de crescer, Perfeito, né? Estela. Então, muitas vezes, você tem que fazer uma adequação a esse modelo, né? A declaração de valores e de princípios tem que ser revisitada, a visão, a missão. E aí, o que acontece? Você já começa a ter que ter um apoio maior do RH para você começar a trazer para dentro da empresa pessoas com um perfil, por exemplo, mais de mercado, Uhum. né? E começar a desenvolver a força de trabalho em novas competências para que você tenha mais agressividade, por exemplo, Por exemplo. né? E- Então, Porque a ambição, ela tem a ver com, ela é uma das competências, eu falo, viu, Estela, que nessas 10 competências fundamentais, nós trabalhamos dois Fs e um E, né? A gente trabalha força, flexibilidade e equilíbrio ou estabilidade, né? E a ambição sim, certamente é uma competência de força. E força às vezes aliás, na a maioria das vezes agressão é é a impactante. agressividade, E uma né? coisa que Então, você está assim, trazendo, Estela, que é muito bacana e muito lindo para a gente dividir para a turma aqui, porque nós estamos falando no ambiente corporativo, a gente está falando na empresa, mas quantas vezes você não enfrenta isso no seu grupo de amigos, na sua igreja, ou também na família? Quando a tua filha sim, ou teu filho, né, aparece com um namorado ou uma namorada nova e a gente tem um choque cultural ali, porque aqui a gente é assim e lá a sua família é diferente. E para trabalhar essa aceitação positivamente, lembrando que
que a gente está buscando é o estado positivo, né? A gente precisa ser claro, como o pessoal de recursos humanos, a Estela bem colocou, vai lá e define muito claramente quais são os Exatamente. valores, a missão, a visão, onde a gente quer chegar, né, Estela? Na família, a gente precisa também dividir isso. Pessoal, aqui isso vale, isso não vale. Nós estamos todos trabalhando para chegar ali. Esse é o nosso foco. Não é isso, Estela? Exatamente. E, Mário, e assim, a ambição e foco, ela está muito ligada a um perfil de profissional agressivo, né? É aquele que faz acontecer. Agora, isso é bom ou ruim? Depende. Depende da empresa que ele se empregar. Porque o profissional também tem que escolher a empresa. Ele tem que entender a cultura da empresa, né? Eu tive uma experiência na Serasa Experian, que era uma cultura fortíssima, e nós trouxemos um diretor muito focado para o mercado, e ele tinha uma agressividade comercial muito grande, ele teve um choque de cultura, né? Ele chocou com a cultura. E aí o que acontece? É muito diálogo, é muito conversa, porque nós temos que entender a cultura da empresa, nós temos que entender o que a empresa valoriza, nós temos que entender se os valores da empresa são compatíveis com os nossos valores, né? Não pode ser o É contra a isso mesmo. cultura, porque o contra a cultura, ele trabalha contra a empresa, né? E aí você tem que alinhar. Aí sim o profissional ele é feliz, porque o profissional tem que ser feliz. O É profissional isso, feliz Estela. produz, A ele produz. felicidade é o objetivo. Né? Quantos casamentos não dão certo, Mário, por causa de choque de cultura de família, né? Não faz isso, É né? verdade. Então, A quando a Gisela gente está faz... rindo aqui, eu ri no meio do seu discurso, não é porque foi engraçado que você falou aqui, eu li aqui, a Gisela está rindo aqui e tá mandando aqui, deve ter alguma indireta para alguém, e ela brincou e falou, encaixou para mim, medo, né? Claro, Olha que encaixou para todos bacana. nós, porque esse é um fenômeno natural na vida de todos nós, né, Estela? E, Estela, deixa eu Exatamente. aproveitar que eu te interrompi aqui e te pedir uma coisa. Porque a gente sempre traz dicas aqui, eu não tenho dúvida que deve haver, dentre todos nós aqui, alguém se perguntando, até baixinho, falando consigo mesmo, mas como é que eu faço para ser mais ambicioso? Eu até queria ser ambicioso. E eu estou falando isso com muita propriedade, Estela, porque eu me lembro, uma vez eu estava, olha, conversando com uma terapeuta, foi logo depois da minha primeira experiência como vendedor, eu enfrentei um choque cultural muito grande daquilo que eu trazia como visão de mundo desde a minha primeira infância, né? E aquilo que eu enfrentei numa empresa que era muito agressiva, que foi uma escola para mim, a Xerox no Brasil, e foi muito difícil. E quando eu saí da Xerox, eu fui conversar com uma terapeuta e eu dizia, eu não entendo porque meus amigos ganhavam tanto dinheiro, tinham tanto sucesso e eu não conseguia. E ela foi fazer uma investigação nas âncoras que eu trazia, que eu carregava, as âncoras que viraram também âncoras naquele momento da minha carreira. E ela me ajudou a arrebentar aquela corrente. E a frase foi assim, mas Mário, você nunca se permitiu ter sucesso. Durante muito tempo, você achou que o sucesso, ela diz com outras palavras, né? Mas ela queria dizer isso. O sucesso e a ambição era quase um pecado. Isso não podia. Isso não se encaixava na sua visão de mundo. E foi quando, Stella, eu percebi que tudo estava travado porque eu estava ali represando. E quando eu saí e deixei a água correr, Stella, o sucesso veio como uma consequência natural, não Você é? vê que interessante, né? É muito importante isso, Mário. Como é que você pode trabalhar e como você pode identificar as suas crenças, né? De que maneira? Porque existem pessoas que não se julgam merecedoras, Ah, né? perfeito. Então, Então, eu acho que uma das fórmulas de conseguir ser um pouco mais ambicioso, Stella, é a gente acreditar que merece, né? Por que não? acreditar que merece e não se fechar para o mundo. Muitas vezes, né? A gente, quando a gente
vivencia uma determinada situação, nós fomos programados para julgar. Parem de julgar. Pare de julgar o outro, né? Comece a entender que o outro é diferente de você e se você não entendeu, ressignifica com ele. Olha, eu não entendi. O que que você está querendo dizer para mim? Olha, Né? ela trazendo Né? dicas de comunicação não violenta. Por trás desse Exatamente. communication. A gente não pode deixar tudo, né? Magoar, gente. A gente tem que se abrir, né? E achar que você é merecedor. Quando você se considera merecedor, o universo começa a conspirar para você, né? No começo você colocou a posição, né? E só essas pessoas que estão aqui nos assistindo, a gente está trocando energia. Sem dúvida. A mídia social é maravilhosa, né? Você compartilha energia boa. É muito bom receber energia boa, né? De pessoas que gostam da gente. Então, o que é importante é que você coloque no papel o que que eu sou bom, É o isso. que eu não sou bom, né? Perfeito. Onde estão minhas fortalezas e onde estão as oportunidades de melhoria, né, Estela? Isso, né? O que que eu não sou bom? O que que eu gosto de fazer? O que me dá prazer? Fundamental. Eu amo fazer. E o mais importante, o que eu me vejo fazendo. Não adianta você querer vivenciar uma situação que você não se vê fazendo, né? Por exemplo, pular de paraquedas. Se você não se vê pulando de paraquedas, porque você tem medo de altura, não adianta, né? Você não vai conseguir. E, muitas vezes, por que que em algumas situações você teve uma perda? Por que que você perdeu uma negociação? Por que que você perdeu um amigo? Por que que você perdeu o emprego? Né? Fazer uma autoanálise, Sim. né? Olha, Estela, Identificar, né? Identificar você está o me que trazendo levou. uma história agora, Estela, eu vou dividir aqui, que eu digo que esse nosso momento é sempre de muita verdade, e eu trago para todo mundo que nos assiste, né? Eu falo, pessoal, o que a gente traz aqui é a nossa também experiência de vida, né? Eu me lembro que um pouquinho antes de eu empreender o que viria a ser uma grande escola, e hoje é o Instituto, né, Estela, que a gente está juntos trabalhando aí, né? Eu me lembro que eu fui demitido, sabe? Foi um acordo, mas demissão é sempre ruim, porque a demissão alguém fala, oh, você não serve mais. Embora tenha sido um acordo e tal, né? Mas eu fui me aconselhar com o dono da empresa que eu trabalhava naquela época, porque foi uma oportunidade para então eu efetivamente empreender. Não demorou muito, a gente já estava trabalhando junto na Febraban, Stella. E eu fui Olha que falar com esse bacana. amigo e eu falei, me diz uma coisa, você que é dono aqui, já é empreendedor há muitos anos, eu estou preocupado porque eu resolvi empreender. E a primeira coisa que ele me perguntou, Stella, foi o seguinte, você é bom nisso? E aí aquilo, e eu percebi uma âncora, porque eu titubeei, eu tive quase vergonha de dizer que eu era bom. Mas como eu já estava trabalhando isso, como você traz como dica ressignificar, né? Isso já era assunto de sessões de terapia. Aí eu falei, eu me empoderei e olha, eu me lembro que eu coloquei a mão na cintura, Estela. Antes mesmo de conhecer essa metodologia lá do Anthony Robbins, eu pus a mão na cintura, eu falei, quer saber, mestre? E eu já sempre admirei esse senhor, eu já o chamava de mestre. Eu sou bom, sim. Se tem uma coisa que eu sou bom é nesse negócio de ensinar. E ele falou, e você gosta de fazer isso? Olha as duas perguntas dela. Olha que interessante. Você gosta de fazer isso? Eu falei, cara, eu amo. Quando eu faço isso, eu estou dando o meu melhor. Aí ele usou uma expressão, eu vou aqui falar um pedacinho, mas muita gente vai me entender. Ele falou, Mário, então ralo, guia. Ele quer dizer, no meio-fio, né? Que você vai ter muito sucesso. Estela, eu virei as costas, saí daquela reunião altamente empoderado.
né? E isso virou um dos casos de maior sucesso que eu já trabalhei na minha carreira. E eu fiz questão, me perdoe que eu te interrompi para dividir isso com as pessoas, né? Imagina. Porque eu tenho a Mas eu sessão, achei eu tenho a sessão inter... que a gente também faz cocô, sabe? É um momento é que a gente mostra interessante, que Mário. sífilis dói igual em todo mundo e vice-versa, né, Estela? Com certeza, Mário. E essa pergunta a gente tem que sempre fazer. Eu sou bom nisso? Eu gosto disso? Eu me vejo fazendo isso? Se eu não sou tão bom, por que que eu não sou tão bom? Né? Eu estava outro dia conversando, eu tenho um filho mais novo, e ele fala para mim, mãe, eu não gosto de falar com o público. Eu falei, mas por que que você não gosta de falar com o público? Uhum. Né? Ah, eu não sei, eu não me sinto bem. Eu falei, ótimo, você já tem consciência que você não gosta. Você precisa falar com o público? Preciso. Então, desafia, né? Então, essa é uma crença. E você identifica essa crença, e essa crença nasceu. É muito importante que você saiba que você traz na sua bagagem de vida, né? Você precisa ter consciência dessa crença e começar a se questionar por que que você tem essa crença. De onde veio essa crença? Sabe por quê? Porque quando você identificar de onde veio essa crença, você começa a trabalhar e inibir, né? Porque toda crença ela pode impulsionar você, como ela pode limitar você. Então, ela muitas vezes limita e te leva a uma disfunção. Você não cresce, né? Você não Olha, a cresce. Kelly está falando para você, Kelita. Estelinha, querida, você é luz. Um grande beijo. Acabou de entrar aqui. Obrigada. Olha, a Kelly tá na Alemanha, hein? Ela está Olha, lá na Kelly, um beijo para Alemanha. você. Obrigado por estar aqui com a gente. Eu te disse, Estela, que aqui, olha, a nossa live é internacional. Que bom. E falando de Bacana. ambição, Estela, olha quantas histórias. É incrível como as suas palavras, eu não tenho dúvida que todo mundo está revivendo histórias da sua vida, enfim. Eu me lembrei, Estela, também de um momento que eu estava determinando, eu estava num projeto, era uma startup naquele momento, né? E eu estava determinando, eu era um dos sócios, a visão da empresa, né? E na visão, meu sócio veio lá com uma visão muito bacana e tal, e vamos ser, né, reconhecida a maior ou a melhor, ou, enfim, X instituição do país. E aí eu me lembro que foi, mas espera aí, por que não do mundo? E nesse exercício que a gente faz aqui, Estela, dia sim, dia não, no portão dessa turma toda, de empoderamento e de foco, eu falei, mas espera aí, eu não vi a passeio, não. Eu tenho um monte de caras que eu admiro, que mudaram a história da humanidade, com uma sugestão. Eu estava, né, estudando muita gente para poder criar a minha metodologia também. Eu falei, não, por que não do mundo? E eu me lembro que eu recebi, naquela reunião, Estela, alguns olhares de descrença. Mas Sim, todo mundo que nos acompanha sabe que eu adoro esses olhares, porque até tem a camiseta, né? Sem chance, para mim é combustível de inovação, para inovação. Me diz que é impossível, que era tudo que eu precisava ouvir. E eu falei, olha, se vocês não concordarem, não precisam colocar. Mas a minha visão, né, é fazer diferença no mundo. Tanto que hoje no nosso instituto, Estela, esse instituto que você participa comigo aqui, minha grande parceira com a Desenvolve, né? Se você olhar lá na visão, vai ver, né, que a gente tem uma forte missão para tratar aqui nas Américas, mas o negócio é no planeta. E o endereço da nossa empresa está lá escrito, né? Como eu disse, concreto, planeta Terra. Porque, veja, nesse momento nós estamos com lugares nos vários pontos do planeta nos acompanhando aqui, Estela. Ambição, pessoal, tem a ver com isso. Tem a ver com a tua capacidade de assumir a tua missão e merecer o retorno que essa missão traz, né, Estela? com certeza, Maria. Inclusive, né, eu falo nós porque nós somos em 3 consultoras e a gente gosta muito de falar, a gente mostra sempre um círculo, o círculo da responsabilidade, né? Então, você divide esse círculo da responsabilidade, divide essa pizza em 3 pedaços, tá?
33% da sua vida é responsabilidade sua. E nessa responsabilidade, você tem que ser o melhor possível. Faça o seu melhor. Seja bom. Dê o seu melhor. Né? A minha meta é essa, eu quero superar a meta. Exija muito de você. Né? Os outros 33% depende muito da empresa que você trabalha. Mas a empresa, ela precisa receber o seu estímulo. Ela precisa ser avisada, olha, empresa, isso aqui pode melhorar, vamos fazer diferente, vamos melhorar, vamos otimizar, né? Não existe feudo dentro da empresa, você não está dentro da caixa, né? Você está dentro da caixa olhando para as outras, você falou outro dia, né? Mas sai da sua caixa, né? Dá as mãos para os outros gerentes, né? E olhe a realidade expandida da empresa, né? Aí você vai ser um agente de transformação organizacional, né? Isso é bárbaro. E os outros 33% depende do mercado, né? Do mundo, né? São algumas questões que a gente não tem controle, né? Nós não controlamos a pandemia, nós não controlamos a economia, nós não controlamos o clima, né? Então, assim, nós temos que A ter... nuvem de gafanhotos, né, Estela? Esses 33% que é seu, mais os 33% da empresa que você vai ajudar e transformar, ela tem que ser capaz de mover a empresa para que em qualquer evento externo que ocorra, ela seja capaz de rapidamente se transformar e vencer, né? Essa capacidade de mobilização e adaptação e aprendizado corporativo é algo que a empresa vai lidar com aqueles 33% que não depende dela. Perfeito. Né? É essa capacidade. Isso a gente sempre fala, né? Sempre. Estela, nós temos 3 minutos, eu já quero as suas últimas palavras, mas antes disso eu quero dizer, teve muita gente que entrou agora no finalzinho da nossa conversa, que não é finalzinho, porque está só começando, é a primeira vez que a Estela está com a gente aqui, mas ela vai voltar, a gente vai voltar a falar sobre muita coisa, e eu sempre gosto de registrar as participações aqui. A Kelita está dizendo aqui, Estela, que quem mais impulsionou minha carreira. Gente, eu estou tratando aqui uma consultora com uma consultora incrível, que inclusive na minha carreira também a Estela interferiu, né, grandemente e positivamente. E hoje estou muito feliz porque trabalha com a gente aqui no Instituto, somos grandes parceiros, né? Então aguardem que tem novidades vindo por aí, não é, Estela? Com certeza. O Mas pessoal, quem entrou por último aqui, olha, depois vai ficar gravado aqui no IGTV, se você quiser continuar aqui no Instagram, para poder assistir todo esse papo com a Estela, né? Se não, você pode também ir lá no YouTube, no canal Mário Rodrigues, tracinho, Venda Positiva, vai estar lá a partir de amanhã também o vídeo com a Estela, para você poder dividir com quem quiser. E eu te peço para que, olha, continue com a gente, me segue aí, né? No Instagram, porque Estela vai voltar para falar com a gente. Vai lá também no YouTube, nos siga, curte, manda um joia para todo mundo poder ver, porque isso não pode ficar aqui. Isso aqui eu tenho que mandar para o mundo, né, Estela? E peço a todos aqui. Então, Estela, suas últimas palavras para só abrir um novo ciclo, que é quando você vai voltar aqui. Gratidão, né? Deixem aí sugestões até de temas, né, Mário? Sim, sempre. Eu sempre peço. Mandem dúvidas e sugestões de temas para a gente poder discutir. Vocês viram que, olha, eu só trago a sumidade aqui. Eu sou só o cara que... meu amigo Edmir está aqui, hein? Beijo, Edmir. Um beijo para você. Beijo, Kelly. Ele está participando já há um tempão aqui, mandando vários emojis para a gente. Que bom tê-los todos aqui. Gratidão, Mário. Eu que agradeço, minha querida Estela. Bom demais ter você aqui. Estaremos sempre contando com você, não é? E agradeço a todos que nos acompanham por ter vindo aqui abrir o portão para a gente, né, Estela?
E tá tomando Vamos um abrir cafezinho com sempre. a gente. Então, uma ótima sexta-feira a todos, um ótimo final de semana. Lembrando que, né, não é um fim de um ciclo, mas o abrir de um novo ciclo, né? Então, que vocês tenham ótimos dias, dias ambiciosos, né?